Olá pessoal, tudo bem? Preparados para mais um tema quentíssimo para fins de concurso público do Exame da Ordem? Então vamos lá! E não esquece pessoal, depois de assistir o vídeo, dá o like lá, curtam, se inscrevam para quem não é inscrito e também comente para eu ter esse feedback de vocês. Se vocês quiserem também propor temas para novos vídeos, fiquem à vontade, o canal é nosso, tá bom? Hoje eu resolvi falar sobre um tema de jurisprudencial do nosso STJ e recentíssima decisão que foi dada agora dia 9 de março de 2020, que teve relatoria do ministro Paulo de Tarso Sanseveriano no recurso especial 1.852.368, que teve origem no Tribunal de Justiça de Goiás e que reverteu uma decisão de segunda instância que penhorou recursos depositados em conta poupança do devedor. Antes de mais nada, é importante ressaltar alguns conceitos para o melhor entendimento dessa decisão, que diz respeito aos bens impenhoráveis dispostos no artigo 833 do nosso Código de Processo Civil de 2015. Lá dispõe vários incisos sobre bens impenhoráveis, os rendimentos, os montepios, os salários depositados em conta, também os bens pessoais, de trabalho, e existem vários incisos. Entre eles, existe o inciso 10 do artigo 833, que fala que são impenhoráveis os rendimentos depositados em conta poupança de até 40 salários mínimos. E também existem algumas exceções que estão dispostas no parágrafo 2º e 3º do mesmo artigo 833, que diz respeito ao caráter penhorável dos rendimentos, dos vencimentos, dos salários para fins de pagamento de alimentos. E aqui eu faço uma outra parte nessa exceção, dispondo que por um entendimento jurisprudencial dos nossos tribunais superiores e também agora de própria disposição do Código de Processo Civil, no seu artigo 85, parágrafo 14, dispõe que os honorários advocatícios, eles são equiparados a alimentos, a uma verba alimentar, tendo em vista que o advogado, ele vive de honorários advocatícios, então tem um caráter sumamente alimentar, e que por isso podem ser executados e podem ser penhorados os vencimentos do seu devedor dos honorários para fins do pagamento desses honorários advocatícios. Também há uma outra exceção, que são as verbas, os rendimentos depositados em conta poupança que excedem a 50 salários mínimos. Eles também podem ser penhorados, como uma exceção a essa regra da impenhorabilidade. Também dispõe em leis esparsas, como a Lei 8.112, que é a lei que rege os servidores públicos, e também uma outra lei esparsa específica, dispondo que pode haver o desconto em folha de pagamento quando há um empréstimo consignado em folha. E aí existe também uma disposição dizendo, tanto jurisprudencial como também nessas leis esparsas, que esse desconto ele pode ser feito até 30% do salário do rendimento da pessoa que fez o empréstimo, como uma exceção a essa regra. E também reiterado por uma aplicação da principiologia da dignidade da pessoa humana, da satisfação do credor dentro do processo de execução e do princípio da proporcionalidade, havendo uma ponderação dentre esses princípios, pode haver sim, segundo o entendimento jurisprudencial dos nossos tribunais superiores, a penhora de rendimentos que sejam menores do que 40 salários mínimos. Então, a regra é de impenhorabilidade dos 40 salários mínimos depositados em poupança. Existem essas exceções que foram já citadas aqui.
Com relação ao próprio acórdão, à própria decisão do ministro Paulo de Tarso Sanseveriano, ele fez uma decisão monocrática, dando provimento ao recurso especial, de forma a reverter a penhora dos depósitos em conta poupança do devedor no processo. E por que ele pôde fazer dar essa decisão de forma monocrática? Nós temos o artigo 932, inciso 5º do Código de Processo Civil de 2015, cumulado de uma forma de interpretação conjugada com a súmula 568 do STJ. E o que diz a súmula 568? Diz que o relator ou o ministro do STJ, ele pode fazer uma decisão monocrática, dando provimento a recurso ou negando provimento, quando a decisão for contrária a um entendimento dominante dos tribunais. E aqui existe uma celeuma doutrinária falando sobre as disposições dessa súmula 568 em cotejo com o próprio artigo 932, inciso 4 e 5 do CPC. Por quê? Porque essa súmula 568, ela foi editada em 17 de março de 2016. E o nosso novo Código de Processo Civil de 2015, ele teve a sua vigência iniciada em 18 de março de 2016, ou seja, um dia após a edição da súmula 568. Então, qual é a celeuma doutrinária? Diz respeito a qual o conceito de entendimento dominante. E a melhor doutrina coloca que o conceito de entendimento dominante é aquele disposto no inciso 5º do artigo 932, ou seja, que o relator, ele pode sim dar provimento ou negar recurso quando a decisão for contrária à súmula do STF ou do STJ, a acórdão do STF e do STJ em demandas repetitivas e também em assunção de competência. Essas são o âmago do conceito de entendimento dominante segundo a melhor doutrina. Então, tendo em vista o artigo 932, inciso 5º do CPC de 2015, pôde, então, o ministro Paulo de Tarso Sanseveriano julgar de forma monocrática, dando provimento ao recurso especial interposto pelo defensor público. Agora, entrando na questão propriamente dita da decisão determinada pelo ministro, qual foi o caso? Eu vou fazer um histórico, então, para ficar melhor o entendimento. Um devedor, ele foi executado por uma empresa alimentícia e no decorrer do processo de execução, foi concedida a penhora de recursos depositados em conta poupança desse devedor. Por quê? Porque, não obstante o artigo 833, inciso 10, dispor que os recursos depositados em conta poupança até o valor de 40 salários mínimos são impenhoráveis, essa conta poupança do devedor, nesse caso concreto, foi equiparada à conta corrente. Por quê? Porque ele realizava vários saques nessa conta poupança. Então, segundo a decisão de primeira instância, também confirmada pelo Tribunal de Justiça de Goiás, equiparando-se então a poupança à conta corrente, desvirtuando essa finalidade da poupança mediante esses vários saques. Porém, o defensor público, na defesa do devedor, ele propôs recurso especial no âmbito do nosso STJ, dispondo que não poderia haver essa penhora
desses recursos depositados em conta poupança, tendo em vista que houve sim os saques nessa conta poupança, porém o devedor ele estava desempregado e sem rendimento na época, e ele se obteve a necessidade desses saques para sua subsistência. Então, que não poderia haver essa equiparação da poupança com a conta corrente, tendo em vista essa necessidade da subsistência, mediante a interpretação e aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana, do sustento dele e da sua família, dispondo do princípio do mínimo existencial, concretizado, então, nesses saques para a subsistência do devedor. Inerente a essa principiologia já disposta, fazendo então o cotejo entre o princípio da proporcionalidade, da adequação, da razoabilidade, nessa ponderação principiológica entre o princípio da dignidade da pessoa humana, disposta pelo defensor público no estado de Goiás, e também com relação ao próprio princípio da satisfação do credor dentro da perspectiva do processo civil, da execução do processo civil, fazendo essa análise principiológica, então o ministro Paulo de Tarso Sanseveriano deu provimento ao recurso, desconstituindo a penhora na poupança, no saldo depositado em poupança do devedor. Foi essa, então, a decisão do nosso STJ, uma decisão recentíssima e de suma importância o conhecimento para fim tanto de prova de concurso público quanto o exame da ordem. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!